Quais foram os últimos pensamentos dessa pessoa em relação a você? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje. Meus amores, temática de pensamentos mais recentes, basicamente, né, dessa pessoa com relação a você. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, adapte para a sua situação, para a sua realidade com esta pessoa. Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link do contato que está aqui na descrição do vídeo, beleza? Lá vocês podem estar verificando os catálogos com valores, informações de tudo que eu realizo. Gente, 3 opções, tá? Solte para o universo, caso não faça sentido com a sua realidade, com a sua situação. Deixe para as outras pessoas que estão aqui assistindo também. E vamos aqui iniciar por quem escolheu a opção número 1. 9 de copas, né? Com a citrino. Citrino não. Nossa, esqueci o nome. Pirita. Esqueci, mas lembrei. Primeira opção. Vamos aqui iniciar a opção de vocês e descobrir quais os últimos pensamentos que essa pessoa teve acerca de você, da situação entre vocês nesse momento. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, portanto, adapte para a sua realidade e solte para o universo aquilo que não ressoar, que não fizer sentido para você, tá bom? Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link, do contato que está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, gente. Quais foram os últimos pensamentos dessa pessoa em relação à opção 1? Gente, vamos lá. A primeira coisa que essa pessoa pensou recentemente é em se jogar, em se entregar nessa relação ou em relação a você. Então é como se tivesse um pensamento muito impulsivo, parece que ela quer se jogar intensamente. Seja em alguma decisão que vocês precisam tomar, seja em relação a você mesmo, assim, é como se essa pessoa quisesse se entregar mais, se jogar mais, ser mais sincera, né, de certa forma. Então aqui é como se tivesse uma energia de entrega. Poxa, eu quero me entregar mais, quero me jogar, quero poder vivenciar mais essa possibilidade ou esse vínculo, né, com essa pessoa que é você. Então aqui tem muito essa energia dela querer se entregar porque ela vê em você algum aspecto de estabilidade, tá? Então parece que você seria um arquétipo de segurança, de estabilidade, de algo que ela acredita que vale a pena, né, manter, que vale a pena sustentar. Você traz alguma energia assim que deixa ela segura, ela, a pessoa, tá? Em referência à pessoa. É como se ela visse você como alguém que ela pode confiar. E realmente envolve algum aspecto de escolha também, tá? Parece que tem alguma questão, alguma situação que ela acredita que precisa ser decidida, que precisa ser escolhida, tá? Veja os signos de Áries, Virgem e Touro, inicialmente. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu ou da outra pessoa. Outra coisa, gente, que aqui tá falando, é que essa pessoa ela pensou em alguma situação recente que ocorreu, que aconteceu entre vocês, que talvez não tenha ficado assim muito clara, ou talvez não tenha ficado muito bem resolvida, né? Porque é como se estivesse falando de alguma situação talvez de mal entendido, ou que vocês não conseguiram se entender, não conseguiram resolver, digamos assim. Então aqui fala muito sobre essa energia de mal entendido, de desavenças, de ela querer resolver, ou dela querer ajustar algo com você. Principalmente se envolver algum aspecto de fofoca ou de mal entendido. De briga, de fofoca ou de mal entendido.
envolvendo vocês ou envolvendo a coletividade. Por exemplo, se essa pessoa convive em algum ambiente que você frequenta, né? Em algum local que você frequenta, vocês são colegas de trabalho, como se tivesse uma certa energia nesse sentido. Algo precisa ser esclarecido e ela quer fazer isso quanto antes. Mas ela não sabe, assim, totalmente como, né? Porque é uma energia, assim, de, eu vou me jogar nessa situação, é isso que ela pensa, mas eu não sei como que eu vou fazer isso acontecer, como eu vou resolver. É como se tivesse uma energia muito de confusão interna, ela tá muito dispersa, então pode ser que ela tenha comportamentos dispersivos na sua direção. Mas lembra que a gente tá falando de pensamentos, tá? Normalmente o que a gente pensa nem sempre acontece. Depende. Então aqui tá falando que ela tá pensando em tomar atitudes na sua direção, só que ela pode agir de uma maneira muito dispersa, tá bom? Pelo que tá aparecendo aqui. Ou seja, pode ser que às vezes ela seja super intensa, comunicativa, flores arco-íris, enfim, paixão, nananã, vamos viver uma vida incrível, e depois ela tenha alguma atitude dispersiva, né? Alguma atitude meio assim estranha, né? Que ela fique confusa ou algo assim. A energia de Libra e Peixes aqui também, tá? Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. Aqui também tá falando que essa pessoa ela tá sentindo bastante a sua falta, tá? Então, para quem tá afastado, tem essa vibração de sentir falta de você, sentir saudade, né, de você. Mas, ao mesmo tempo, parece que tem alguma energia, assim, realmente que dispersa ela. Parece que tem uma espécie também de vazio interior, vazio emocional. E esse vazio interior dela pode prejudicar a maneira com que ela age na sua direção. Pode prejudicar a maneira com que ela se comporta na sua direção. É como se às vezes ela tentasse ser uma pessoa mais direta, mais objetiva, mas ela acaba agindo de maneira assim, como se ela não se importasse, né? Então ela reconhece isso. Aqui tem uma energia dela refletir, dela ter uma dificuldade emocional. É como se ela tivesse uma dificuldade emocional mesmo. Ela acaba agindo ou tendo comportamentos, às vezes, sem pensar. Ela acha que ela pensa ou que ela tá agindo de maneira racional, mas na verdade não. Ela tá agindo, muitas vezes, com base numa carência, num medo. E ela reconhece isso, porque a gente tá vendo o que ela tá pensando aqui recentemente. Então é como se ela estivesse pensando assim, naquele momento ou naquela circunstância, eu me senti vulnerável. E aí eu agi, e aí eu tô agindo de forma dispersa. E por conta disso, né, eu tô agindo ou eu agi de maneira dispersa. Falei coisas que não deveria ter dito. Gente, é uma pessoa que tá reconhecendo uma atitude de erro aqui com vocês, tá? Pelo que eu tô entendendo, parece que ela errou. Parece que ela tomou alguma atitude negativa, tomou alguma atitude de erro em relação a vocês. Como se ela tivesse dito, falou alguma coisa que não deveria ter falado. E agora ela quer se desculpar, né? Parece que ela pensou recentemente aí em pedir desculpa para você. É como se tivesse uma energia dela que tá dosando agora um pouco mais os sentimentos, os pensamentos dela. Mas não é que ela revolucionou essa maneira dela de ser. Ela só refletiu sobre uma situação pontual. Ela ainda carrega problemas ou circunstâncias as quais ela precisa mudar, ela precisa modificar. Ela não mudou radicalmente, tá bom? Não é isso que ela tá pensando. Eu mudei radicalmente. Não. Aqui é uma energia de, eu errei, eu vacilei naquela situação, naquele momento, mas agora eu tô aqui refletindo um pouco sobre isso, acho que eu preciso melhorar um pouco mais a minha comunicação e a minha expressão em relação a fulana. Porque senão
as coisas não vão prosperar, as coisas não vão dar certo, né? Essa pessoa sabe que você não vai ficar aguentando, não vai ficar aturando, né? Não vai ficar aguentando, aturando qualquer coisa que ela oferecer. Confiança é a sua chave para o sucesso, lua nova em Leão. Gente, vamos lá. Aqui tá falando que a espiritualidade, ela recomenda o seguinte para vocês. É importante que vocês se mantenham firmes, perseverantes e autoconfiantes. Não é orgulho o fato de vocês estarem se valorizando, beleza? Não tem a ver com orgulho, com ego, com vaidade. Tem a ver com confiança, com vocês velarem pelo valor de vocês. Então, se essa pessoa de fato errou, como está aparecendo aqui, e ela reconheceu, mantenha o queixo erguido. Se você quiser aceitar as desculpas dela, beleza. Ótimo. Evolução espiritual para você. E se você quiser aceitar, não quiser e não quiser mais nada com ela, continue se mantendo firme e autoconfiante, tá bom? Respeite e valorize a si mesma. Meus amores, vamos então deixar o seguinte nos comentários, vocês que escolheram a opção número 1. Espiritualidade. Autoconfiança é a minha chave para o sucesso. Autoconfiança é a minha chave para o sucesso. Beleza? Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito aqui. Muitíssima gratidão pela sua presença. E vamos para a opção 2. Opção número 2, vamos aqui descobrir os últimos pensamentos dessa pessoa em relação a você, a situação de vocês. Lembrem-se que vocês estão em uma tiragem coletiva, então é importante adaptar para a sua realidade, para a realidade de todo mundo que está aqui. Solte para o universo o que não ressoar com a sua situação. Serve para todos os tipos de vínculo, mas tem que ter as devidas adaptações sempre, beleza? Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do contato, do link que está na descrição do vídeo. Últimos pensamentos. Eita! Tanto a primeira quanto a segunda opção. Parece assim que aconteceu um avalanche, né? Aconteceu alguma coisa muito intensa, mas a segunda tá mais. Gente, vamos lá. Aqui é como se essa pessoa tivesse pensado em alguma situação inesperada que aconteceu. Não só no sentido negativo, tá? Mas para alguns casos no sentido positivo também. De, nossa, eu nem imaginava que ia conhecer você, né? Nem estava esperando, nem estava imaginando que eu ia conhecer uma pessoa tão incrível como você. E aí isso aconteceu de forma repentina, inesperada, e agora eu preciso me reconstruir, eu preciso me aventurar nessa nova possibilidade, preciso confiar na vida, né? Dar esse salto de fé. Então tem muita essa energia da questão de se jogar intensamente em algo. Eu não vejo isso como algo negativo, sabe? Porque muitas vezes as pessoas interpretam a torre como sempre algo ruim. Mas depende do contexto. Aqui fala muito assim de caramba, aconteceu uma coisa assim, né, inusitada. E agora eu tô tendo que me arriscar. Tô me arriscando aqui em algo que eu não sei se eu tô preparada, não sei se eu tô preparado, mas eu tô me jogando. Então aqui tem muito essa vibração interessantíssima. Agora, claro, deixa eu trazer a interpretação negativa. Se essa pessoa te frustrou de alguma maneira, ela percebeu isso, tá? Ela tá pensando sobre isso. Ela tá refletindo, pensou, visualizou isso. E ela tá aí, né, um pouquinho assim, nossa, o que que eu fiz? Então ela tem pensamentos ali, meio assim, nossa, eu não deveria ter agido assim. Acho que eu fui muito bobo, fui muito imprudente. Acho que eu agi de forma muito irresponsável, enfim, né, muito impulsivo. Falei algo que não deveria. Então é como se tivesse essa energia dessa pessoa, ela ter agido dessa maneira impulsiva em relação
a vocês? E é como se ela tivesse meio surpresa. Esses pensamentos, independente se é positivo ou negativo, indicam surpresa. Ela está tentando compreender tudo isso. Se for algo positivo, está tentando compreender esse novo ciclo entre vocês, ou esse ciclo que está acontecendo entre vocês. E se for algo negativo, ela está tentando ver uma maneira de entender exatamente como isso aconteceu, como isso ocorreu. É como se fosse uma energia muito... como se fosse muito uma energia de eu não sei exatamente como eu posso solucionar ou o que eu devo pensar sobre isso. Mas eu tô pensando. Eu tô pensando nos próximos passos, nos próximos caminhos que eu devo dar. Aqui fala também muito sobre autocontrole. Parece que essa pessoa está refletindo muito sobre como ela deve agir. É como se ela estivesse querendo também se restringir um pouquinho, se limitar, se restringir, exercer um certo autocontrole sobre as próprias atitudes para não botar tudo a perder. É como se ela estivesse tentando ver uma forma de remediar caso tenha acontecido algo negativo. E no ponto positivo, ela não quer perder, ela não quer botar tudo a perder. Então ela está agindo de uma forma, está pensando em agir de uma forma onde ela possa manejar bem esse investimento ou essa relação entre vocês. Uma relação é um investimento, né, gente? Ela pode somar na sua vida ou ela pode ruir também a sua vida, né? Então, de certa forma, é um investimento. É como se tivesse essa energia dela estar tentando dosar e se autocontrolar. Principalmente a respeito de pensamentos, de valores, de ideologias que ela tem, que podem ser divergentes entre vocês, para não ter, assim, sabe, uma quebra ou uma frustração muito grande nos próximos passos do vínculo. Isso é algo que ela está pensando, né? Não necessariamente é verdade. No geral, eu diria que essa pessoa ela também está pensando em trazer segurança e estabilidade. Ela quer pensar exatamente onde ela vai colocar o esforço dela para que esses frutos eles possam ser colhidos no tempo certo. Engraçado, né? Parece que eu tô falando de dinheiro, mas realmente é porque tem um caráter muito de investimento aqui. Essa pessoa ela pensar muito na relação dessa forma. Então, talvez quando ela converse com você, você até perceba uma certa linguagem de gente que trabalha com financeiro, né? Aqui fala muito sobre... ou com gestão, o pessoal de gestão também usa muito essa linguagem. Aqui fala sobre ela te ver como um padrão, um arquétipo assim, ideal. No caso, ela tem um arquétipo ideal de que uma pessoa deve conter tais características e, de certa forma, ela espera que você corrobore, que você tenha essas características, sabe? Não necessariamente você vai ter tudo, mas é algo que ela meio que espera, assim. É como se ela esperasse um certo comportamento do seu lado ou característica. Então já tem aqui um pouco de idealização. Mesmo que vocês já tenham uma relação de muito tempo, tá? Mesmo que você tenha pensado assim no seu marido, na sua esposa, namorada, alguém que você já tá junto há um tempo, triângulo, quarteto. Tem aqui essa energia, tá? E tem um adendo para triângulo e quarteto que, assim, essa pessoa ela não quer botar tudo a perder, tá? Ela não quer simplesmente terminar o casamento dela, o namoro dela, perder dinheiro. Isso é algo importante para ela. Ela quer manter ali um dinheiro. Então ela não quer botar tudo a perder. Ela quer, como se fosse assim, manter as duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos por um tempo. Então triângulo e quarteto tem esse adendo aqui, tá? Que é importante que vocês tenham esse conhecimento. Ao menos é isso que ela tá pensando. No geral, né, para todos os casos, eu vejo que é uma pessoa que ela tem muitos valores. E, de fato, é como se ela tivesse esse caráter até um pouquinho moralista. É bom por um lado, positivo por um lado, mas negativo por outro, porque é aquilo.
Se você foge um pouco da regra, essa pessoa ela pode ficar assim, né? Não gostei muito dessa fuga ou dessa evasão ali de uma regra, de uma moralidade que eu tenho como perfeita, como certa, como correta, como a mais correta de todas. De qualquer forma, essa pessoa ela pensou recentemente em você, né, na situação de vocês, e no geral são bons pensamentos, tá? Aqui tem uma certa energia de afeto, de carinho nesses pensamentos que ela teve recentemente. É como se ela acreditasse que vocês compartilham de muito desses valores, de muito dessas crenças, dessas ideologias. Então, ela não acha que tem um embate aqui de crenças entre vocês, mas é importante que vocês saibam que tem uma certa idealização ou padronização na mente dela. Então, ela tende a encarar as coisas dessa forma. Mas ela tem pensamentos positivos de afinidade, de carinho, de afeto, de ver você como alguém acolhedora, uma pessoa que pode, inclusive, vivenciar uma relação bastante estável, bastante sólida. Capricórnio, né, é um signo bastante aí conservador ou ligado a valores, faz muito sentido. Lua cheia em Capricórnio, o fim de um ciclo se aproxima. Gente, como conselho, essa carta ela fala muito sobre você não ter medo de colocar pingos nos is, finalizações quando forem necessárias. Esse oráculo ele não está dizendo para você terminar essa relação, ele está dizendo para você pôr fim no que é necessário, tá bom? Ou seja, tem algum incômodo? Resolva. Tem algum problema? Resolva. Capricórnio é assim, ele não fica divagando sobre os problemas, né? Pensando demais. Ele vê que tem algo ali de errado e resolve. Ponto. Então aqui tá pedindo para você resolver de forma estratégica, tá? Não é, sabe, trocar os pés pelas mãos. Resolver de forma estratégica e solucionar os problemas da relação que houverem. Muita linguagem, né, assim, até meio assim, como eu falei, financeira, de gestão. Será que tem muita gente que trabalha com essas áreas aqui? Administração, TI, né? Enfim. Gente, vamos deixar o seguinte nos comentários, vocês que escolheram a opção número 2. Espiritualidade. Eu resolvo o que está em meus caminhos. Eu resolvo, de resolução, tá, gente? O que está em meus caminhos. Ok, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever. Gratidão pelo seu carinho e vamos para a última opção. Última opção, vamos lá, vamos aqui descobrir os últimos pensamentos, os pensamentos mais recentes dessa pessoa com relação a você, a situação de vocês. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, solte para o universo aquilo que não ressoar, não se apegue demais, tá? Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link do contato que está na descrição do vídeo. Lá você vai ver os catálogos com valores, informações, tudo à mostra, tudo certinho, para você estar verificando e agendando. Vamos lá, opção 3. Quais foram os últimos pensamentos dessa pessoa em relação à opção número 3, tarô? Comunicação, né? A primeira coisa que eu vejo aqui é que essa pessoa ela pensou em alguma comunicação que vocês tiveram. Só que é como se fosse uma comunicação que ela não ficou totalmente... não estava muito leve essa comunicação, ou tinha alguma espécie de resistência, de cansaço. Sabe quando a gente conversa com alguém e parece que essa pessoa não está muito aberta para a comunicação? Seja porque ela está cansada, ou porque ela tem um bloqueio emocional, ela se põe no modo ali como se fosse assim, de defesa. É como se tivesse uma dessas energias aqui na comunicação. Então ela pensou recentemente nisso que ocorreu, nisso que aconteceu. É como se tivesse É como se houvesse uma certa resistência, né? Ela tem dificuldade... Eu diria também, gente, que esses pensamentos, eles falam muito sobre a pessoa ter dificuldade em aproveitar as oportunidades de comunicação que tem para poder se abrir mais, beleza? Então isso é algo interessante, algo que precisa ser dito de certa forma. Olha que legal. Aqui também está falando
que essa pessoa está pensando em como encontrar maneiras de trazer mais estabilidade, de trazer mais segurança. É como se ela tivesse uma vibração de querer pensar quais serão os próximos caminhos ou passos, que oportunidades ela pode criar em relação a vocês para trazer mais segurança. Só que é aquilo, gente, é uma coisa até meio contraditória, né? Porque é como se tivesse... Exatamente. Aqui fala muito de investimento, que nem apareceu na opção 2. Só que ao mesmo tempo parece que essa pessoa ela é um pouquinho resistente, ela é um pouquinho difícil. Ou seja, ela tá pensando agora em formas de investir na relação, mas ao mesmo tempo é como se ela também estivesse tendo dificuldade para poder se expressar melhor. Se você quiser ver a segunda opção, você pode estar vendo, tá? Porque parece que está complementando, de certa maneira. Então é como se ela tivesse um certo obstáculo interior, energético, para poder materializar aquilo que ela deseja. Porque aqui eu vejo o pensamento de uma pessoa que quer investir numa relação. Só que quando ela se põe nessa situação, parece que ela não consegue materializar ou concretizar. E aí às vezes parece que ela se afasta, que ela se distancia, ou que ela parece ser um pouco... insistente e às vezes pode ficar um pouco fria. Parece que é uma pessoa que ela quer insistir, ela quer como se fosse assim, insistir na relação, batalhar pela relação, mas às vezes ela acaba se cansando ou não aproveita as oportunidades que vocês têm. Então aqui é como se fosse esse jogo, né? Uma hora tá para um lado, outra hora tá para o outro. Ela não chega a ser instável, não é uma energia de instabilidade a nível energético, de fato. Não é cartas que falam de instabilidade. Mas são cartas que falam de, às vezes, uma pessoa tá querendo investir, insistir e às vezes cansa, né? Às vezes se cansa um pouquinho e muda a maneira dela de agir. Aqui eu vejo que essa pessoa pensou em você também como alguém que tem uma grande potência, como uma pessoa que é muito atraente, muito magnético, adapte para o seu gênero, uma pessoa muito poderosa, ou seja, essa pessoa admira a sua personalidade, admira o seu jeito de ser, a maneira com que você lida com as situações, e ao mesmo tempo ela te vê como alguém que também já tem uma vida estável, já tem uma vida sólida. Então eu vejo que alguém assim que tem uma admiração por quem você é, porque você carrega características, qualidades, tanto ligadas a empoderamento, a liderança, a poder, como também a estabilidade, a segurança, você ser alguém que busca, né, construir uma vida equilibrada, construir uma vida onde você consiga ter ganhos. Então, o seu foco de vida também carrega isso, né? Vejo o signo de Áries, Sagitário, Virgem, Aquário, Capricórnio, Câncer também. Seja Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, tá, meus amores? Mas parece assim que tanto você como essa pessoa... ela acredita que vocês tenham apegos ou que vocês tenham limitações internas. Nesse momento, a pessoa está pensando muito sobre você, no caso assim, sobre as limitações que você tem, sobre você às vezes ser uma pessoa um pouco fechada e na percepção dela um pouquinho orgulhosa. Tá? Então essa pessoa acredita que às vezes você é um pouquinho, sabe, fechada ou turrona, um pouquinho orgulhosa, não dá o braço a torcer em alguns momentos. Mas é uma pessoa que ela também reflete que ela também tem um pouco dessa característica. Então não é uma coisa assim que ela joga para você a responsabilidade total. É algo que ela vê em si mesmo, em si mesma, mas que ela também acha assim que você carrega um pouquinho dessa vibração, que você carrega aí um pouquinho dessa energia, né? E que você é uma pessoa muito assim curiosa, você tem um quê de jovialidade, de ser uma pessoa que traz muita energia, muito fogo, muita vibração de entusiasmo para os ambientes que você está presente, para os ambientes que você existe, né, digamos assim. E isso é algo que a pessoa gosta, que a pessoa admira bastante em você, porque
ela gosta dessa vibração que você traz de entusiasmo, de ser uma pessoa que busca avançar, crescer, que você tem projetos. Na percepção dela, você é assim, né? Então, ela pensou recentemente em você como alguém que tem essas características e que busca trazer isso para as pessoas ao seu redor, ou seja, você anima os outros. Aqui tá um pouquinho assim, o que a pessoa pensa sobre você, né? E não tanto só quais os últimos pensamentos. Saiu um pouquinho de cada, né? No início, a situação e depois o que a pessoa pensa sobre você. Interessante. Nada dura para sempre, lua mutável. Essa carta é dramática, né, gente? Mas é uma carta que ela vem ensinar pra gente sobre os ciclos da vida. Assim como a lua, a vida é feita de ciclos e mudanças. E é importante que tanto você como essa pessoa busquem se adaptar às mudanças da vida. As mudanças que a vida traz, elas são interessantes, elas são importantes. Não adianta a gente fugir das marés, né? Em alguns momentos terão marés altas, em outros momentos marés baixas. E é importante aproveitar as ondas em cada momento, tirar os aprendizados, porque nada dura para sempre, seja no sentido de que uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, ou seja no sentido de que realmente a vida ela é feita de mudanças, a gente precisa ir se adaptando a ela. E o relacionamento também passa por isso, por essas adaptações, beleza? Meus amores, vamos então trazer aqui a seguinte afirmação, vocês que escolheram essa última opção. Espiritualidade. Eu me adapto às mudanças da vida. Eu me adapto às mudanças da vida. Ok, meus amores. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever, caso ainda não sejam inscritas ou inscritos aqui. Muitíssima gratidão pela sua presença, pelo seu carinho e até uma próxima!